ganchos e ligações com o cenário. Um NPC, essa imagem, quem conhece essa imagem aí? Essa belíssima imagem toda velha. Do Ranger. Alguém? Exatamente. O Passo Largo. Isso aí, esse personagem aí é o Aragorn no começo do Senhor dos Anéis, quando ele ainda está disfarçado de Passo Largo em português ou Strider em inglês. Por que eu coloquei isso aí? Porque o Aragorn era um NPC que aparece no começo como simplesmente um cara que tá ali na taverna. E aí, eventualmente, mal encarado. E eventualmente você vai descobrir que, opa, peraí, na verdade esse cara aqui vai salvar o grupo. Não só ele vai salvar o grupo. Ele é o príncipe. Não só isso, ele é o rei por direito. Ele é o único cara capaz de conjurar os fantasmas a pagar a dívida dele. Então, assim, a coisa cresce. Um NPC, ele existe por um motivo. Quando a gente está falando aí especificamente dos NPCs que são construídos, ou seja, a gente não está falando dos NPCs que estão ali só para fazer volume. Um NPC que existe de fato, né, que você tem que construir esse personagem, ele existe por um motivo, ele tem que produzir algum tipo de avanço na história. Ele tem que ser, nem que seja um desafio, seja um mentor, seja a origem de uma missão, seja uma recompensa você interagir com esse NPC. O seu cenário tem milhares ou milhões de pessoas, então tem que existir um motivo para você justificar que os personagens parem e consumam os preciosos minutos das sessões semanais de RPG dos jogadores interagindo com aqueles personagens. Então, assim, neste sentido, o Vieira apareceu. Caralho, Vieira, quanto tempo, pô. Bem-vindo de volta. Oi, quem é vivo aparece. Quem é Vieira aparece. Boas noites. Bem-vindo. Pra mim, um dos melhores papéis que o NPC pode ter é justamente o de fazer a conexão dos personagens com o cenário. Né? Não precisa o NPC fazer aquele lore dump, aquele NPC de filme brasileiro histórico, que do nada resolve fazer um discurso tirado diretamente da página da Wikipedia sobre o personagem que é descrito. Isso não precisa. Tá? Não precisa fazer desse jeito. O ideal é você fazer isso de uma maneira natural, que seja justificada, que seja embasada. E eu acho que isso é muito legal, porque isso vai sempre dar uma imersão, uma absorção muito maior das informações. Muito melhor do que você, como narrador, tá falando alguma coisa pra pessoa, tá apresentando, tá falando assim, o cara rolar o dado para lembrar, fazer um teste de memória e lembrar o que ele estudou no livro de história. É muito mais legal se um NPC conversa com ele sobre aquilo e apresenta aqueles fatos para ele de uma maneira que faça sentido. Né? Então, assim, tenha personagens, crie os seus NPCs que tenham motivos para saber e para falar as coisas que eles falam. É estranho que o fazendeiro que nasceu e que vai morrer na fazenda dele, que mal tenha visitado a cidade que fica ali perto, do nada tenha conhecimentos profundos e detalhados sobre quais são os rituais que foram utilizados para banir os dragões do reino, entendeu? Mas faz sentido que um bardo conheça lendas, ou uma música, ou uma versão romantizada ou anedótica que descreva esses rituais de uma maneira meio críptica. Faz sentido isso, esse personagem faz sentido ter isso. Não é estranho que você tenha um professor da universidade da cidade que saiba a história da fundação da cidade anã do seu reino. Não é um problema. Mas faz mais sentido que quem tenha informações sobre quais são as áreas seguras para viajar para aquela cidade, não seja ele que não vai. Seja o caixeiro viajante, que faz essa rota todo dia. Que ele fale, olha, aqui é seguro, aqui não é, aqui você não pode andar de noite, aqui você pode. Então, assim, os NPCs têm que ter uma lógica. Não é só jogar o NPC para ele fazer um lore dump. Não, ele tem que ter uma lógica para ele saber as coisas e para ele difundir aquelas informações. Existe esse elemento importante que é basicamente ele fazer sentido interno e não externo. Ou seja, ele tem que fazer sentido no mundo e não ser colocado no mundo para conveniência do jogador. Entendeu? O bom NPC não depende dos personagens para existir. Ele existe a despeito deles. E a vida dele precede os personagens e a vida dele, se tudo der certo, se ele não for o antagonista, vai continuar depois que esse povo for embora. Fazer só uma observação antes do Baal falar. Eu vou falar pouquinho. Criar ganchos e ligações com os cenários é extremamente importante e é a função do NPC. Só que não faça isso indiscriminadamente também. Nós falamos lá no começo que a maioria dos NPCs são pessoas que vivem ali, são composições do cenário. E não existe lógica em que uma cidade onde você tenha no seu cenário aí 600 pessoas morando lá,
sejam 600 NPCs com 600 possíveis ganchos de ligação para histórias. Então, você não precisa disso. Você tem que racionar isso daí para fazer com que você ganhe potência de história ao invés de dividir a atenção dos seus players. A gente falou do exemplo lá do Lampião que ficava andando para lá e para cá porque ele queria ver todas as pessoas e tudo mais. Não precisa. Como é que é, Marcelo, que você falou? Se o NPC não tem nome, é porque... Se você perguntou o nome do NPC pro mestre, o mestre não sabia, ou de cabeça, ou conferiu uma anotação para te falar, não é relevante. A não ser que eu esteja narrando, às vezes ele pode ser. Aquilo que o Marcelo tá falando sobre a importância de quem tem informação, qual tem informação, qual, tem muito a ver com o que a gente tava falando sobre hierarquia social e background, que é justamente o que ele falou. Tipo, é mais improvável que o professor que está sempre na universidade, que o background dele seja professor, ele tenha informação sobre rotas comerciais, segurança das rotas das estradas, do que o caixeiro viajante que trabalha com isso. Então é o background dele que define o que cada um sabe. É a hierarquia social dele que tem o conhecimento, que no Storyteller a gente chamava de manha, né? É uma das coisas que a gente aprende só porque joga RPGs, né? Ninguém usa o termo, tipo, tem manha, no sentido usa de conhece. Sim. Quem mora aqui em Goiânia sabe que tem os caras que tem as manhas. Mas ter as manhas é diferente de ter manha. E de ser diferente de ser manhoso. Hein? E de fazer manha, né? Então tem tonalidades diferentes ali pra palavra. Então, esse tipo de informação e de conexões com o cenário, ela tá ligada ali intimamente com o background, com a hierarquia social do NPC. É só assim que você vai saber também quem você vai procurar para adquirir tal informação, tal ligação com o cenário que você quer conectar. Porque senão fica uma coisa meio assim, mas como assim esse mendigo sabe quais são todas as finesses do traquejo social da nobreza lá do castelo? Pode ser que você tenha falado, tipo, na verdade esse mendigo é um tio do rei que foi banido, e aí ele vive ali como mendigo, mas ele na verdade foi bem criado e tal. Então, isso é o plot twist que pode ser intencional, mas se não for intencional, fica esquisito. É igual aquele ex-prefeito que tinha lá em Anápolis, que ele saía de madrugada vestido de mendigo para visitar os postos de saúde. Isso é lenda, né? Não, ele fazia mesmo. Hernani, prefeito Hernani de Paula. Nossa senhora. Nossa, ok. Lembrou, né? Ele lembrei. ainda chamava a imprensa pra ir lá. Pessoa, ver ele fazendo. Ótimo. Imagina você querendo trabalhar de boas. Esse é outro ponto que eu já vi acontecer já. É o que eu falei. É quase um ogro quântico, né, Luiz? Que é tipo assim, a galera vai, do nada, o NPC fala. Eu já vi isso acontecer. Você passa a informação com o NPC, os caras... Beleza, obrigado, não sei o que. Aí eles saem. Eles viram, já aconteceu, eles viraram pra mim e falaram assim: a gente já saiu do lugar? Eu já. Aí eles, caralho, que estranho esse taverneiro saber disso, né? Como é que esse cara sabe tudo isso? Porra, não é possível, ele tem que estar infiltrado, ele deve ser parte dos cultistas, não sei se é. Puta que pariu. Aí você olha e fala: bom, das duas, uma. Ou eu vou ter que admitir que eu fiz merda, ou agora o taverneiro vai ser um cultista. E agora eu que me lute pra fazer esse NPC se enquadrar no resto da história, entendeu? Isso aí se chama improvisar, cara. É isso, entendeu? E às vezes você vai ter que fazer isso, aí você vai falar, bom, então agora eu vou ter que... Aquele outro NPC que eu construí, cheio de background, cheio de justificativa, cheio de não sei o que pra saber esses detalhes, eu vou apagar ele e quem vai ocupar o lugar dele na cúpula do culto vai ser o taverneiro agora. Pronto, resolvido. É uma bosta. Dá pra fazer, é uma bosta. Ou o taverneiro e esse cara eram a mesma pessoa. Tá vendo? É assim, e toda vez que você vê que o mestre tem uma solução novela mexicana pro negócio, normalmente foi improviso. Vou falar um negócio pra você que tá nos assistindo. Se esse troço fosse ruim porque é novela mexicana, as novelas mexicanas não tinham tanta audiência. O povo gosta! O povo esse gosta! O critério que você vai usar, Vermelho? Você tem certeza? Eu vou te botar pra narrar ordem paranormal de novo. É lógico! Se o povo gosta, é bom, né, ó? Bonitinho. Não fala isso. E o povo dança. Nossa senhora, aí sim, hein? Aí sim, hein? Se você não é de Goiânia, você não entende a mesma coisa. Vocês estão falando de Stromae? Não. Não estamos. Bom. Stromae não, como é que fala? Stromé?
Acho que Ah, acho que isso também, ele é belga, né? Ainda falta Jesus pra falar, né? Não, ele falou. Não, Falou? falei, cara, falei sobre agora, sobre que a É função verdade, social cara, é verdade. É que pra o mim vermelho, o nunca é vermelho não tá demais. prestando atenção. Nunca é demais ouvir Jesus, meu amigo. Tá moscando.